Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência às nossas discussões sobre as questões urbanas, hoje temos como tema da aula a evolução do espaço urbano, a urbanização e o crescimento urbano, o espaço urbano no mundo contemporâneo, sítio urbano, situação urbana, função urbana, rede urbana e também hierarquia urbana. Como sabemos, até o final do século XVIII, 90% ou mais da população mundial ainda vivia no campo. No entanto, em 2008, mais da metade da população global passou a viver em cidades. Portanto, nós vemos aqui um fato interessante. Desde os primórdios da humanidade até o final do século XVIII, levou-se muito tempo para que o fenômeno urbano se tornasse global. Porém, após o século XVIII, XIX, com a Revolução Industrial, nós tivemos um rápido crescimento da população urbana que, claro, ainda não cessou. Assim sendo, podemos pensar que, de um lado, o surgimento das cidades é um fenômeno antigo, com registros milenares, como por exemplo aqueles que podemos ver na região da Mesopotâmia, com a cidade de Ur, ou ainda no Egito, com a cidade de Tebas, enfim. Por outro lado, vimos que o fenômeno planetário de urbanização ele é efetivamente um fenômeno um pouco mais recente, datado, por exemplo, a partir dos séculos XVIII e XIX. Assim sendo, há diferenças entre as nações nos seus processos de urbanização. No geral, países desenvolvidos e de industrialização recente possuem maiores taxas de urbanização, fato que pode ser explicado pelos fatores de atração e de repulsão de populações. Por exemplo, como fatores de atração dos centros urbanos, nós temos a expectativa de melhor condição de vida, a oportunidade de trabalho, portanto, de emprego, de renda, a oportunidade de acesso a sistemas de saúde, de educação, entre outros. Então, são fatores que atraem populações. Por outro lado, no campo, principalmente a partir do século XIX, existem fatores de repulsão, como, por exemplo, a concentração de terras, não é? A mecanização do campo. Então, esse tipo de elemento acaba repelindo a população rural para as cidades, fato que acelera o processo de urbanização. Há uma diferença aqui entre o crescimento urbano e a urbanização. O crescimento urbano é a expansão da população residente nas cidades. Por exemplo, é quando a cidade tem uma população que se torna a cada certo período de tempo maior, digamos assim, a partir das taxas de natalidade, não é? Inclusive, o crescimento urbano ele pode ocorrer sem que haja urbanização. Por outro lado, a urbanização ela ocorre quando o percentual de população urbana cresce mais rapidamente que a população rural. Ou seja, é uma questão de crescimento este fenômeno urbano. Quando o fenômeno se dá com a população urbana crescendo mais rapidamente que a população rural, aí sim temos a urbanização. Nesse sentido, é natural pensar que com esse crescimento cresce também a própria produção econômica. Então, a cidade vai se tornando um centro econômico também mais importante do que o campo frente a essa questão da urbanização. No geral, a gente tem algumas percepções que a história nos deu. Por exemplo, o Reino Unido foi o primeiro país a ter mais da metade de sua população morando nas cidades. Isso já acontecia em 1850, ao passo que a maioria dos países desenvolvidos e industrializados só iniciaram esse processo após a década de 1850. Ou seja, eles vieram à sombra daquilo que o Reino Unido realizava, uma vez que o Reino Unido foi a grande região que originou a Revolução Industrial e todas as consequências desse grande fato histórico. Tá? Os países, então, de industrialização tardia, eles também vão compor esse quadro. Por quê? Porque eles vão receber investimentos industriais fundamentalmente no século XX. Bom, no início do século XX, portanto,
já com o processo de urbanização e industrialização em curso no mundo no chamado mundo subdesenvolvido, não é? Haviam no mundo 16 cidades com 1 milhão de habitantes ou mais. Isso no início do século XX. Entre essas 16 cidades, haviam Pequim e Calcutá como as únicas do mundo até então chamado de subdesenvolvido. Ou seja, a grande maioria estavam, claro, no mundo desenvolvido. Já em 1950, haviam 20 cidades no planeta com 2,5 milhões de pessoas ou mais. Dessas 20 cidades, Xangai, Buenos Aires, Calcutá, Bombai, Cidade do México, Rio de Janeiro eram as únicas do mundo subdesenvolvido. Portanto, havia muito mais grandes cidades, grandes metrópoles no norte do que no sul. Nesse quadro, a gente consegue perceber a evolução do crescimento urbano, da expansão das cidades entre 1980 e o ano de 2010. E a gente percebe muito fortemente a grande expansão que acontece tanto na Ásia quanto na África, embora em menor medida se comparada à Ásia. Ora, assim sendo, a gente percebe que há uma tendência de surgimento das grandes cidades no período atual, fundamentalmente nos países em desenvolvimento, ao passo que no mundo desenvolvido há um processo de estacionamento ou de um lento crescimento das cidades, sobretudo das grandes cidades. Assim, as 10 cidades mais populosas do mundo, aí estão Tóquio, Nova Delhi, na Índia, Xangai, São Paulo, a Cidade do México, Cairo, no Egito, Dakar, Mumbai, na Índia, Pequim e Osaka. Essas são, em 2020, as cidades mais populosas, as maiores cidades do mundo no que diz respeito ao tamanho da sua população. Bom, seguindo adiante, o que temos também de saber para embasar todo o nosso conhecimento sobre as questões urbanas? Alguns conceitos fundamentais. Um deles é o sítio urbano, que nada mais é do que a base física da cidade. As cidades, claro, são construídas em diferentes situações geográficas, como, por exemplo, construídas em planícies, como é o caso de Manaus, de Santos e de Paris. Isso traduz-se em algumas vantagens, mas também em algumas desvantagens. Ora, cidades construídas em planícies, geralmente as porções periféricas dessas cidades estão muito expostas a eventos como, por exemplo, as enchentes, os alagamentos. Montanhas. O sítio urbano de montanha, Ouro Preto, Petrópolis e Quito são alguns desses exemplos. No geral, essas cidades têm o problema de verem as suas periferias sendo erguidas em áreas de relevo muito inclinado, o que gera uma série de situações problemáticas para esses centros urbanos. Em planaltos, como Brasília, Goiânia ou Madrid. Então, na verdade, aqui nós temos apenas alguns exemplos. Existem diferentes sítios urbanos, pois isso é tão pouco ou tão simplesmente a base física de onde a cidade é construída. Situação urbana nada mais é do que uma referência à localização da cidade em relação a algo, como uma rodovia, uma ferrovia, um rio, um litoral. Enfim, é quando se referencia a cidade a partir de algum elemento importante na paisagem. Ok? E aí a gente tem alguns exemplos, Cidades como a de Belo Horizonte, que ficam no entroncamento de rodovia, ou Bauru, de ferrovia, Manaus, ali marcada pela presença do rio Amazonas, e cidades litorâneas como Rio de Janeiro, ou Fortaleza, Nova York, e assim por diante. Portanto, isso diz respeito à situação urbana. Já a função urbana remete naturalmente à questão da principal atividade econômica de uma dada região, de uma dada cidade, onde normalmente a PEA está inserida ou envolvida por esta atividade econômica. Por exemplos, como exemplos eu tenho nesse quadro cidades de caráter absolutamente comercial, Campina Grande, Hong Kong, ou industrial,
Volta Redonda, Detroit, ou ainda administrativa, como é o caso de Brasília e Washington, e religiosa, como é o caso de Aparecida do Norte e também de Meca. Além disso, nós temos o elemento da rede urbana, que é o conjunto de cidades integradas em escalas local, regional, nacional e global, pelas vias materiais, rodovias, ferrovias, enfim, e pelas vias imateriais, toda a informação que circula, por exemplo, entre essas cidades. Até meados da década do século XX, até ali por volta de 1970, se configurava principalmente uma rede urbana clássica, como a que a gente vê ali, estampada à esquerda e na sua tela, que apresenta os diferentes níveis urbanos numa forma de organização linear. Depois dos anos 70, basicamente por conta da chamada revolução técnico-científica e da evolução das redes urbanas, das redes geográficas, das vias materiais e imateriais, viu-se que há uma tendência de uma nova organização da rede urbana, como a representação aí à direita da tela. Ou seja, onde existe uma organização na forma de teia, né? E não mais linear como a chamada organização clássica. Ok? Assim, a gente pode observar nesse mapa que a rede urbana ela remete a uma hierarquia urbana. E a hierarquia urbana é a estrutura de subordinação e organização econômica das cidades e suas redes. Portanto, há diferentes categorias de cidades, grandes metrópoles, megalópolis, centros regionais, centros locais, organizadas, né, dentro de uma grande rede hierarquizada do ponto de vista urbano. Claro que o elemento ou os elementos que determinam essa hierarquia passam pela estrutura econômica, estrutura tecnológica das cidades, o tamanho de sua população, a capacidade de produção e de consumo e elementos como esse que vão determinando essa hierarquia. A gente pode observar no gráfico, no mapa do Brasil, essa organização no país, sendo que a cidade de São Paulo seria, né, considerada a grande metrópole nacional e as demais, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, por exemplo, Fortaleza, como metrópoles regionais. A hierarquia urbana, portanto, é a ordem de organização entre os diferentes níveis de complexidade econômica das cidades. Assim, na hierarquia urbana, há uma organização que começa por esses elementos. Cidades globais, como é o caso de São Paulo no Brasil, a única, metrópole nacional, repete no Brasil São Paulo, e as demais metrópoles, que são regionais. Né? Além dos centros locais, das vilas, enfim, há toda uma grande organização nessa rede urbana e na hierarquia urbana. Ok, gente? Para fechar essa aulinha, então, reforçando esse conteúdo, seguem as atividades de compreensão, não é? E eu destaco. Então é isso, gente. Eu peço que vocês, então, sigam as atividades de compreensão. Lembrem-se de assistir a aula 3, né, desse mesmo tema, urbanização, e estudem. Vai sempre valer a pena. Um grande abraço. Tchau, tchau.